Ô, pessoal, juro por Deus que você pensou que ia acontecer, melhor dizendo, ia acontecer outro resultado? Na minha cabeça não passou outro resultado a não ser derrota. Não é um pessimismo, é que se a gente for depender do Santos Futebol Clube para fazer uma partida importante, que não fez até o presente momento, jogando fora de casa, jogou as duas últimas partidas contra os melhores times do campeonato, que está brigando pelo título brasileiro, e o Santos na zona do desconforto, né? Precisando vencer. Mas não é esse jogo. Eu estava ouvindo outro dia, no Sport TV mesmo, né? Tá tendo lá uns comentários, e um deles, eu não me recordo quem foi, falou o seguinte: ó, o campeonato do Santos é outro. Todo mundo sabe que o campeonato do Santos é outro, né? Porque o Santos está brigando para sair, para não cair para a segunda divisão. Mas eu acho que ele quis dizer o seguinte: o Santos escolhe os adversários errados para poder ganhar. Ou seja, o Santos, quando está concorrendo diretamente, o Santos precisa ganhar e acaba perdendo. O problema é que quando o Santos precisa ganhar de um time grande, você vai esperar a vitória? Não vai esperar a vitória. Se do time que o Santos precisava ganhar, que é concorrente direto, está tendo dificuldades, por exemplo, contra o Vitória, né, que até antes de ontem, se assim podemos dizer dessa forma, era o time que estava na zona de rebaixamento. Trocou com o time do Santos, que fez um desempenho melhor que o time mais glorioso do mundo, né? Mas o Santos, no jogo contra o time do Flamengo hoje, apesar do início e o jogo se encaminhar praticamente até o final por 3-0, o Santos, com algumas alterações que fez no final lá, meio que no sufoco, eu não vou cravar isso aqui. Por quê, pessoal? Porque eu não assisti a partida de fato e de verdade. Porque eu fiquei, ora assistindo a partida, ora fazendo outras coisas, para não ficar assim muito estressado, muito nervoso, né? Tanto é que eu estou fazendo conteúdo nesse exato momento, já passa da meia-noite, ou já é meia-noite, não sei que hora que esse vídeo vai ser representado para vocês, para mim não ficar aqui, sei lá, passando vergonha, nervoso. Eu já tô de fato passando, né? Mas o fato, pessoal, é o seguinte: o Santos precisava de um resultado. Sabíamos que seria difícil, então já estava como que se fosse já contando com essa derrota, né? E mesmo assim o Santos permaneceu na mesma posição. Tem um jogo atrasado que acontecerá nessa próxima quinta-feira contra o Palmeiras, que o Santos perdeu já nessa semana que passou, mas é um jogo que possivelmente o Santos vai ter outra atitude. Mas Vargas, você não está falando coisa com coisa. Será que vai ter outra atitude mesmo depois de duas derrotas consecutivas? Você não acabou de falar que essas derrotas para o time do Palmeiras eram consideradas derrotas normais? Agora você fala que quinta-feira vai ser diferente. Não deveria ter o mesmo pensamento? Calma, eu vou tentar explicar para você, mas daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, salve, torcedor santista! Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Também dê o seu like, que é importante, principalmente faça seus comentários. Pessoal, deixa eu explicar para você o que eu falei anteriormente a respeito do time do Palmeiras, né? Palmeiras vai ter jogadores que muito provavelmente nessa próxima partida serão poupados, né? O time do Palmeiras tem jogadores suspensos, e pelo fato do Santos precisar da vitória em casa, né, jogando contra esse mesmo adversário, mas talvez... mas Vargas, você falou que os caras tiram um time e colocam outro, é diferente. É diferente quando o time está desfalcado, né, pessoal? É diferente. Agora a história é outra. O Santos, nessa fase do campeonato, mesmo jogando contra o Palmeiras desfalcado, que a gente espera que realmente esses jogadores, na qual eu ouvi, né, realmente não participarão dessa próxima partida, o Santos vai ter apoio da sua torcedora. Se não tiver, faça o coro para que os torcedores realmente vão à Vila Belmiro, porque o jogo será lá. Porque se o Santos ganhar, eu já ouvi essa história, se o Santos ganhar, depende único exclusivamente de si próprio, o Santos vai ter possibilidade sim de sair da zona do rebaixamento até o time de Vitória jogar. Porque o Santos está com 33, o Santos chegaria... Deixa eu dar eu fiz até as contas aqui. Chegaria a 36, o time do Vitória hoje tem 35, o Vitória empatou hoje com o time do Botafogo jogando em casa por 0-0,
O Ceará, né, que é um time que está crescendo muito de produção, ganhou do Sport Clube Corinthians Paulista, o principal rival do time do Santos, por 1-0, jogando lá na Arena do Corinthians. E o Bragantino, a coisa que vai ser legal, pessoal, o Bragantino também venceu com o Mancini na última partida, vai pegar o time do Vitória, que é um concorrente do time do Santos, e se o Santos vencer, o Santos vai ter possibilidade sim de se jogar e conseguir êxito contra o time do Palmeiras nessa próxima partida, que é a partida atrasada, repito, porque o Santos jogou a partida que era prevista para jogar nesse meio de semana, que já se encerrou. Agora o Santos vai jogar a partida atrasada, para se igualar aos outros adversários, pela quantidade de partidas que todo mundo vai ficar igual, né? E o Santos vai fazer essa partida contra o time do Palmeiras. Se o Santos vencer, o Santos sai e tem possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Depois faz um jogo em casa de novo contra o time do Mirassol. Vai ser outro G4, mas é um time que o Santos tem possibilidades. Vargas, mas você tá sendo incoerente toda hora, tá falando. Cara, mas esse é o momento que o Santos vai ter que fazer os resultados dentro de casa, né? Contra o time de Mirassol, que perdeu no primeiro turno, tudo bem, mas o Santos tem possibilidade sim. Todo time vacila nessa época do campeonato. O Santos não está vacilando, por que os outras equipes podem estar vacilando? Agora é o seguinte, pessoal, eu acho que o Santos não jogou tão mal o primeiro tempo, né? O Santos até teve possibilidades naquela cabeçada do Neymar, por exemplo, né? Que foi um dos protagonistas negativamente falando hoje dentro da partida. Foi vaiado pra caramba, né? Chegou no dia do treino, que no caso foi ontem, né? Para se juntar ao elenco do Santos. Hoje saiu jogando como titular, inclusive a equipe do Santos saiu jogando com a seguinte equipe, pessoal. Olha, o Brazão no gol, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez, que depois saiu para a entrada do Gabriel Bontempo, o Souza, né, saiu jogando na lateral esquerda, o Arão ficou como uma espécie de um líbero ali na frente dos dois zagueiros, terceiro zagueiro, se você quiser esse tipo de formação, Zé Rafael, que cansou hoje no meio de campo do time do Santos, o Schmidt foi o titular, o Barreal, né, que depois saiu para a entrada do Lautaro Dias, o Guilherme saiu jogando hoje, pessoal, novamente, depois saiu para a entrada do Robinho Júnior, o Neymar, que foi o jogador que saiu jogando depois da ausência dele na última partida por conta do campo sintético, que depois saiu para a entrada do Roleiser, que não está jogando absolutamente nada. Agora, pessoal, o Santos tomou um primeiro gol numa falha bizonha ali do Brazão. Eu acho que foi uma falta de comunicação, porque ele saiu meio que catando o cavaco, perdeu o tempo da bola. A bola acabou sobrando para o zagueiro do time do Flamengo, Léo Pereira, que de perna direita acabou colocando para dentro no ângulo, naquela saída desesperada, aquela saída abafoada, né, se assim podemos dizer, saí tentando abafar ali, mas não deu nada certo, errou o soco, e a bola acabou sobrando ali para o zagueiro do time do Flamengo, que acabou botando para dentro do gol. Ali foi o primeiro lance, depois que o Santos ainda estava jogando dentro das suas possibilidades e suas limitações, até segurando o time do Flamengo. Mas quando tomou aquele primeiro gol, eu falei assim, aí já começou, cara. Foi para o segundo tempo, e aí o Carrascal fez o segundo gol, e o terceiro foi praticamente dado, né? Do Igor Vinícius, que atrasou uma bola que não poderia fazer isso daí. A lei do ex, né? O Bruno Henrique, que jogou na equipe do Santos, que foi realmente revelado pela equipe do Santos aqui no estado de São Paulo, joga na equipe do Flamengo já faz várias temporadas e fez o terceiro gol. E aí, vou falar uma coisa para você. É como se jogasse um balde de água fria para mim já no segundo gol. Eu que não estava muito interessado na partida, porque eu prometi para mim que eu não ia realmente me estressar da maneira que eu me estressei na última partida contra o time do Palmeiras, eu falei o seguinte, pessoal, vou desligar aqui, não vou assistir mais, vou fazer outras coisas, e foi o que eu fiz. Poxa, para minha surpresa, aos 40 minutos do segundo tempo, algumas alterações que aconteceu dentro da partida, por exemplo, o Guilherme, eu vi ele jogando, ficou muito tempo dentro da partida, não jogou absolutamente nada. Quando ele saiu, entrou o Robinho Júnior junto com o Bontempo, que fez um salseiro lá,
né? E foi com emoções, né? O Santos conseguiu fazer ainda 2 gols, um gol do Bom Tempo e depois o gol que aconteceu do Lautaro, as 2 jogadas protagonizadas pelo Robinho Júnior. Torci para aquela bola que ele chutou no travessão entrar. Na sequência, realmente acho que foi o gol do Bom Tempo. Eu não lembro, pessoal, foi tão rápido os melhores momentos que eu assisti. E qual que foi a conclusão que nós, torcedores santistas, pelo menos eu tive? Que o técnico do time do Santos tem que repensar essas suas opções. Tem que parar realmente de fazer com que ele permaneça com alguns jogadores dentro de campo só porque são mais experientes. Ele, no momento em que ele chegou na equipe do Santos, na primeira entrevista coletiva, acho que foi na primeira partida, a primeira entrevista coletiva que ele concedeu, já falaram sobre a base do Santos. Ele deveria saber, e ele sabe, mas tem medo de dar prioridade para os meninos da base. Não ficar com jogadores experientes. Ah, mas Vargas, o Santos realmente precisa de jogadores mais tarimbados, jogadores mais cascudos. Que jogadores, cara pálida? O Santos tem um time ruim pra caramba, tem jogador que nem o Lautaro disse que não consegue dominar uma bola. Que jogadores que é melhor do que a base do time do Santos, né? Que entrou hoje e fez a diferença. Que se não fosse o gol dado pelo Igor Vinícius, o Santos provavelmente sairia com empate. Na pior das hipóteses. Então, são esses momentos, pessoal, que dá uma certa esperança. Eu sei que dá uma certa esperança para o torcedor santista. Mas, assim como um dos comentaristas do Sport TV, não na partida de hoje, mas aquele programa que passa no final da noite, cara, eu não me recordo o nome dele. Ele disse o seguinte, acho que quando aquele que participa do Denilson Show, ele falou o seguinte, o campeonato do Santos, todo mundo sabe que é sair da zona do rebaixamento, mas ele tem que escolher os seus adversários. Quando ele falou aquilo, cara, eu não discordei do que ele falou, né? E o Santos vem escolhendo partidas para fazer, perdendo pontos importantíssimos dentro de casa, por exemplo, contra Vitória, contra times que não é, contra Fortaleza também a mesma coisa, e tá querendo ganhar de times grandes, né? Dentro da competição, que tá brigando pelo título. Não estou falando que o Santos tem que se acovardar. Eu não estou falando que o Santos, quando entrar em campo, não tem que pensar em vitória contra essas equipes. Eu encaro da seguinte maneira. Se o Santos vai jogar contra um time que é superior, né, em elenco, superior em esquema tático, superior em numeração de pontos dentro dessa competição, o Santos, ele não pode se dar o equívoco, o erro, no caso que aconteceu hoje com o Igor Vinícius, de errar. E todas as bolas que o Santos tem possibilidade de fazer, o Santos realmente tem que converter. Isso está acontecendo? Não está. É por isso que existe um desesperar, né? A desesperança do torcedor santista dentro dessa competição, cara. Eu, sincero, honestamente, eu faço parte desse contexto. Porque quando a gente vê o time do Santos jogar, né? Quando a bola chega, quando tem possibilidade de fazer uma coisa diferente, não o faz. E aí quando entra os meninos da base, que sempre foi um carro-chefe do time do Santos, eu não sei o que esses técnicos pensam, cara. Não sei. É só nadar a favor da maré. Os meninos estão aí, coloca os meninos para jogar. Robinho Júnior já era para ter entrado dentro dessa partida, já no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Guilherme não fez absolutamente nada. Eu imaginei que não seria realmente uma situação como essa que aconteceu hoje. Robinho Júnior entrou, fez um salseiro, ele lá com o Gabriel Bom Tempo. Se entrasse os dois um pouco antes, talvez seria uma situação um pouco diferente. Mas foi uma derrota que deixou lições, muitas lições, principalmente para o técnico do time do Santos fazer as alterações. Notícias ruins, pessoal, foi quando o Neymar Júnior, né, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ao ser entrevistado, por exemplo, falou mal e da arrogância do árbitro da partida, né, sobre ele chegar e conversar com o árbitro, e disse também que foi de uma certa forma ameaçado que se ele chegasse para conversar com ele, tomaria o cartão amarelo. O árbitro da partida, o Sálvio Pereira Sampaio, chamou ele inclusive de arrogante, né? Agora, atitude legal não foi sua também não, Neymar. Quando você foi substituído no segundo tempo, que saiu direto pro vestiário chutando tudo ali, né? É um desrespeito com o companheiro.
Você fala uma coisa no intervalo, apesar de ser, porque eu acho assim, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o Santos não tem força política dentro dos bastidores. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, quando vai jogar contra o time do Santos, por não ter essa força política, sabe e pensa que pode tirar uma casquinha do Santos a qualquer momento. Né? Você acha, de fato e de verdade, num Maracanã lotado, brigando para o título, que quando houver um pênalti, que para mim foi meio que duvidoso aquele em cima do jogador do time do Flamengo, né? Que o Arão fez. Todo mundo tá falando que ele foi juvenil. Cara, independentemente da situação que foi colocada para ele naquela situação do Arão, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque na dúvida é sempre pro Flamengo. A narração tava tendenciosa pra caramba no Sport TV, lá no Premier. Todo mundo é Flamengo, não sei o que, Flamengo, Flamengo, Flamengo. Calma, gente. É para ter calma. Não vai ser a favor do Santos. O árbitro, quando ele vai para a partida, ele fala assim, eu vou apitar o jogo do Flamengo. Simples assim. É melhor o Santos, que está nessa situação, ficar do jeito que está, ou na dúvida fazer alguma coisa para conceder algo para o time adversário? Na dúvida. Não vai acontecer coisa diferente, cara. Então, ó, tenha ciência disso para você não passar nervoso. Quem deveria fazer coisa diferente nos bastidores é o presidente do time do Santos, que essa semana aí foi um show de coisas erradas, que isso influencia dentro do elenco sim, falou de não pagamento de salário, falou daquela reunião que aconteceu, inclusive eu fiz um conteúdo falando a respeito disso, né? Coisas ruins. Teve a entrevista do Alexandre Matos também, que teve o pós-jogo, que falou que estava apenas 2 meses, alguma coisa do tipo. Eu vi um pedacinho, eu não vi até o final. Alexandre Matos está no time do Santos já faz 5 meses, gente. É meio que ele está tirando o pé. Então ele tem o tempo suficiente que esses jogadores que aí estão... Ah, mas eu sei que são jogadores que o Santos teve que contratar na Bacia das Almas porque não tem dinheiro, ninguém queria vir para o time do Santos. Todo mundo sabe essa história, e quando ele aceitou o desafio para vir para o time do Santos, ele sabia disso. Aí me dá uma entrevista falando um monte de coisa, poxa vida. Tem culpa sim, você, Alexandre Matos, presidente do time do Santos, Marcelo Teixeira, todos aqueles que estão circunvizinhos a ele. O Santos está nessa situação por causa de vocês. Não tem, os jogadores estão aí, mas eles não pediram para estar aí. E a gente sabe quem é para ser cobrado. E falou bem da torcida lá. Pô, a torcida está fazendo o seu papel. Se não tiver também, olha, vou falar um negócio para você. Eu estou preocupado com o descenso do Santos. 2 jogos que o Santos vai ter na sequência aí na Vila Belmiro que precisa ganhar. Agora, esses jogos que o Santos vai fazer... tem possibilidade, se ganhar essa daqui, sair da zona do rebaixamento. Vai pegar um Palmeiras desfalcado, por isso que eu dei uma ênfase diferente. Vai pagar um Palmeiras que vai já estar pensando em outro campeonato. E o Santos só tem esse para disputar. Entendeu? E depois jogo contra o Mirassol, que não vai ser bicho de 7 cabeças, apesar de estar numa classificação diferente. Mas os resultados estão acontecendo. Vamos pensar de outra forma, pessoal. Esse é o jogo do Santos. O Santos tem que aproveitar essas lacunas. Não jogar fora de casa contra o time que está no G4, totalmente com todos os jogadores, todos voltando de suspensão, que nem aconteceu com o time do Flamengo. E todo mundo sabe que ia acontecer isso, cara. Todo mundo sabe. Por isso que eu sempre convido você aqui para assistir os meus conteúdos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Eu prometo, pessoal, que nessa semana ainda terá alguns conteúdos, espero que sejam conteúdos informativos, né? Porque eu sei que você tem outras preferências, muitas vezes, de assistir outros canais, mas dá uma força aqui, porque também fala notícias do time do Santos, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal.